E aí, gente boa, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre intolerância. Você realmente sabe o que significa essa palavra e como a intolerância pode atrapalhar a sua vida, fazer com que as coisas boas não cheguem até você? Energeticamente, você sabe como a intolerância funciona? A palavra intolerância na língua portuguesa, ela significa intransigência para com opiniões, modo de viver, enfim, ideias, coisas que você julga não ser correto, né? Que você não gosta, então você tem ali uma certa intolerância. E qual é o grande problema com a intolerância? Quanto mais intolerante você for, menos conhecimento você vai ter, menos chances de coisas novas na sua vida, coisas transformadoras você vai ter. Por quê? A intolerância, ela forma uma barreira, né? Então nós temos ali dentro da gente ideias já formadas, às vezes que nem vieram aqui dessa vida, dessa nossa vivência, né? Às vezes vem ali do DNA, vem dos nossos familiares, da convivência. Às vezes a gente nem sabe que a gente pensa daquela certa maneira, mas a gente vai levando, não fala exatamente com aquelas palavras. Um exemplo: ah, eu não gosto disso. Ah, eu acho que é errado fazer isso. Mas a gente vai, de uma certa forma, fugindo ali daquelas questões por pura intolerância. A intolerância, geralmente, é um modo que o cérebro tem, o nosso inconsciente tem, de te proteger de uma certa forma de alguma mudança brusca na sua vida, para bom ou para ruim. Geralmente para bom, porque quando você conhece coisas novas, você evolui, você dá espaço na sua mente, na sua vida para coisas novas, você acaba aprendendo e evoluindo. Então, como uma regra geral, eu acabo colocando que é uma barreira do seu inconsciente para que você continue no mesmo lugar, porque o mesmo lugar de sempre é um lugar seguro. Então, quando você de fato decide ultrapassar essas barreiras, você decide questionar diversas intolerâncias que você vem trazendo na sua vida inteira, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui o exemplo da intolerância alimentar. A intolerância à lactose, por exemplo, que é uma coisa aí que todo mundo tem hoje em dia, né? Quando você tem intolerância à lactose e você ingere a lactose, o que acontece? Você passa mal, você tem vários efeitos colaterais ali no seu corpo por conta daquele alimento que você era intolerante, né? E na nossa vida, com as ideias, com as opiniões, com as coisas novas, é a mesma coisa. Então, um exemplo que eu passo aqui no meu dia a dia: os clientes que têm aquela intolerância total à ideia de terapias energéticas, né? Então, a gente vê muito gradualmente as pessoas, né? Então, primeiro a pessoa nem olha, a pessoa nem quer saber, nem quer ouvir, depois ela começa a se interessar, depois ela começa a pesquisar, depois ela vê uma coisa aqui, mas assim, tudo muito devagar. É como se o corpo e a mente da pessoa tivesse uma repulsa com aquilo, né? A energia Reiki, principalmente porque a própria energia da pessoa reconhece que aquela energia ali, que é a energia Reiki, vai transformar, vai mudar e vai dar muito trabalho para a pessoa, né? Para a mente, para a alma, para o corpo, para a vida daquela pessoa. Então existe essa intolerância à entrada de novas coisas, seja ela boa ou ruim. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a receber a energia Reiki, fazer o tratamento, então primeiro que 1000 coisas acontecem na vida para evitar, para dificultar que aquela pessoa chegue até aquele momento, né, do tratamento. Isso eu tô falando na terapia Reiki, que é o meu dia a dia, com que eu trabalho, mas eu acredito que em todos os tipos de tratamento, né, que busca ali o autoconhecimento, que busca a evolução, eu acredito que tenha essa barreira, assim, essa intolerância. Então,
voltando aqui para o nosso exemplo da terapia Reiki, terão milhares de obstáculos. E quando a pessoa consegue chegar ali nas primeiras sessões, eu sempre coloco ali um tratamento inicial de 5 sessões, a pessoa sente uma certa fadiga, né? Ela sente como se fosse um cansaço extremo ali depois das sessões. Por quê? É a intolerância. Então, no que você luta contra essa intolerância do seu corpo a uma coisa nova, uma coisa boa, as células, né? Nosso corpo é composto de milhares e milhares de células, elas vão lutar ali, entre aspas, contra aquela energia nova. Então, é comum que as pessoas se sintam, né, depois de uma sessão de Theta Healing, por exemplo, depois do Reiki, um pouco mais cansada, né, até dormem melhor porque estão mais cansadas, mas é uma questão de tempo, né? Não é como uma intolerância alimentar, que geralmente a pessoa vai ter ali para sempre, independente dela enfrentar ou não o alimento. A intolerância energética vai chegar um momento que o seu corpo vai entender. Então, é comum também que inicialmente a pessoa passe por alguns desafios, né? Enfrente essa intolerância, passe por alguns desafios, mas depois as coisas voltam para o lugar e aí você ensinou as suas células de que aquilo é bom e de que é isso que você quer mesmo, né? Que você quer a mudança, mesmo que seja desafiadora, você quer que as coisas vão para o lugar que você quer e não para o lugar mais fácil ou mais ali tranquilo. Com a intolerância religiosa, nós temos essa mesma questão, né, que aí envolve também o medo do desconhecido. Então, quando você começa a se aprofundar ali no contexto, na doutrina de alguma religião, você corre um sério risco de querer estar, né, de gostar, de querer estar em comunidade. Então a intolerância religiosa, ela vem muito também daí, desse medo de fazer parte, nesse medo de acreditar e na questão de continuar no caos. Então eu acho que já deu para entender, né? Com qualquer tipo de intolerância, seja religiosa, seja de ideias, seja de tratamentos, seja de energia, a única coisa que a intolerância faz é o bloqueio para coisas novas, para coisas boas e para o conhecimento. Então, o ideal é que nós não tenhamos intolerância a nada, que estejamos abertos para entender, aprender sobre tudo. E aí, depois, sabendo as informações, aí sim a gente vai ter o discernimento para saber se a gente quer fazer parte daquilo ou não, se aquilo vai fazer bem para a gente ou não. Mas a intolerância, antes de saber, antes de conhecer, antes de entender, isso com certeza não leva a gente a nada, né? Só deixa a gente ali no mesmo lugar, estagnado e congelado. Vale muito a pena a gente fazer um esforço para se livrar dessa intolerância da nossa vida. Vou te dar um exemplo bem pequenininho, só para a gente entender. Quantas vezes você não olhou ali um filme na Netflix, olhou ali o nome e tal e falou assim, ai, nossa, não, esse filme não é legal não, não quero assistir. E aí depois de um tempo alguém fala para você ou você ali não tem nada para fazer, não tem outra coisa para assistir e assiste esse filme e adora. Não é verdade? Quantas coisas assim já não aconteceram na nossa vida? De, eu não gostava desse tipo de música e agora eu gosto. Eu não gostava de ir em tal lugar e agora eu gosto. Então, quanto mais intolerante você for com as ideias, mais tempo você vai estar perdendo, digamos assim, né? Sendo que quando você conhece, você pode tanto aproveitar, mas se você gostar, como ali já descartar da sua vida. Um tipo de intolerância muito importante que eu queria falar aqui com vocês é a intolerância para com pessoas que modificam as suas vidas. Você já reparou que a maioria das pessoas não consegue dar um voto de confiança com as pessoas que modificaram totalmente as suas vidas? Por exemplo, vamos colocar aqui uma pessoa que a vida toda andou, entre aspas, errado ali na sua vida, né?
vamos colocar um criminoso, por exemplo, uma pessoa que roubava, que matava, que foi preso, que enfim. E aí, de repente, essa pessoa muda completamente a sua vida, né? Ou ela começa a participar de alguma religião, que seja evangélico, que seja espírita, e começa a se dedicar 100% àquilo, fazer caridade, né? Muda completamente. Você percebe em geral nas pessoas uma intolerância a essa pessoa, como se fosse um pensamento mais ou menos assim: nossa, agora, né, fez tudo de errado e agora é de Deus, agora a pessoa quer se redimir. E assim, eu acredito que esse tipo de intolerância venha porque, ao olhar esse tipo de pessoa, automaticamente as pessoas se sentem na obrigação de serem pessoas melhores, né? Então, entra de novo naquele exemplo de que a intolerância faz a barreira para a evolução. Então, o comum seria que a gente olhasse para uma pessoa dessa e se sentisse incentivado a nos melhorar. Mas o primeiro choque de energia é ali do não, acho que não é possível. Eu acho que isso daí a pessoa, né, tá fingindo. Então, mais uma vez, esse tipo de intolerância para com as pessoas, principalmente as pessoas que estão em evolução, traz mais uma vez aquela barreira para a nossa evolução. Então, uma sugestão é olhar com outro olhar, né? Olhar com outra perspectiva para essas pessoas e olhar com admiração, porque em diferentes graus todos nós erramos, né? Todos nós começamos lá a nossa vida aprendendo, caindo, levantando, até que chega um momento que alguns conseguem ali, né, galgar alguns degraus e outros não. E aí, quando tem essa mudança muito brusca, né, de conhecimento, de personalidade, vem a intolerância das pessoas. Então, abra sua mente para isso também, né? Abra sua mente para todos os tipos de coisas, de pessoas, de ideias, de conhecimentos, porque aí sim você vai ter a propriedade ali para dizer se aquilo é bom para você ou não. Gostou desse vídeo? Dá o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!